Gente, então vamos lá? Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula hoje. Semana passada, alguém lembra qual foi o tema que a gente trouxe para a aula? Quem lembra? Bruno, Débora, Stephanie, Juan. Qual foi o tema da aula passada? Vou chorar já já aqui. Ninguém lembra? Não? Ninguém lembra, gente? João, boa noite, João. Tudo bem? Vou colocar aqui a presença de vocês. Bruno, ok. Bruno Henrique Santos. Bruno Henrique Santos, é isso? É isso. Oi, Bruno. Bruno, você estava faltando bastante, né? Achei que era o outro Bruno. Tem dois Bruno aqui. Eu dei uma faltada. Você está sumido, hein, jovem? Vai apanhar da sua professora, hein? Não é só não, viu? Acabei de olhar Bruno Santos, mas o outro é Bruno Dantas. Seja bem-vindo, viu? Oh, muito obrigado. Você trata de pegar firme, senão você não vai entender bolhufa de nada, hein? Pega as outras aulas para assistir, tá bom, Bruno? Tá, eu vou assistir. Débora está presente, deixa eu colocar aqui também. Juan está presente. Stephanie está presente. João está presente. Matheus Santos, boa noite. Boa noite, professora. Tudo Como que você bem? tá? Tudo bem. Agora sim, o Bruno Dantas está entrando. Muito bem. Vamos lá então, gente. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, hoje, na aula passada, a gente falou sobre currículo, né? Então, eu trouxe para vocês a estrutura de um currículo, quais são os tópicos principais. E hoje, gente, a gente vai falar sobre preparar-se para uma entrevista. Então, na semana passada, o foco da aula foi trazer qual que é a estrutura, né, básica, padrão para o currículo, certo? Para você montar um bom currículo, para ser um currículo atrativo, né? E hoje o foco da nossa aula é preparar vocês para uma entrevista, ok? Então, esse é o foco da nossa aula. Então, foi chamado para uma entrevista? Não dá simplesmente para você chegar lá do nada e querer se dar bem, né? Então, o que você precisa? Você precisa de preparação, tá? Então, prepare-se. Esse aqui é o foco da nossa aula hoje e nós vamos ver algumas informações importantes que preparam vocês para uma entrevista de emprego, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é pesquise a empresa. Então, você recebeu lá, né? Você recebeu as informações da empresa. Sabe quais são as vagas? Sabe qual que é a empresa que vai contratar? Qual que é o cargo? O que é o ideal? Você fazer uma pesquisa, tá? Essa pesquisa, gente, ela é muito importante para você ter a certeza do lugar que você está entrando, né? Se essa empresa é uma empresa grande, se é uma empresa pequena. Professora, mas o que muda na minha vida? Eu estou precisando trabalhar. Então, assim, não importa a empresa. Eu preciso trabalhar e eu vou pegar a oportunidade. Tudo bem, realmente, às vezes a necessidade faz a gente escolher a empresa ou aquele emprego devido à situação. Porém, o que é importante vocês estudarem a empresa na hora de fazer uma entrevista?
para você ter uma noção de como é que vai ser aquele processo seletivo. Normalmente, em empresas maiores, esses processos têm mais etapas, empresas menores, menos etapas, tá? Também eu consigo ver se essa empresa tem plano de carreira, se essa empresa tem condições de eu crescer, né? Se tem condições de eu conseguir ser promovido, ir para outros cargos, ir para outros postos de trabalho. Então, qual é a possibilidade na minha carreira que essa empresa pode me oferecer? Essa é a ideia de você conhecer a empresa, tá? A outra informação importante é, quando você conhece a empresa, você tem uma noção de como é a cultura daquele lugar, o que aquela empresa valoriza. Se você faz um levantamento e estuda aquela empresa, você consegue saber qual que é o tipo adequado de vestimenta, de acordo com o lugar, né? Você tem uma noção de como é que funciona a estrutura, quantos anos aquela empresa está no mercado, se é uma empresa que tem uma marca muito competitiva, ou se é uma empresa que está, por exemplo, em recuperação judicial, então é uma empresa que, né, está tentando estar de pé. Se você faz um levantamento do lugar onde você vai para a entrevista, você tem noção se esse lugar é um ambiente que está tendo muita expectativa, ou é uma empresa que está bombeando das pernas e às vezes você está entrando em um lugar que está mal pra caramba. Então, para você não correr o risco, estude a empresa que você vai trabalhar, tá? Então, esse aqui é a primeira etapa para você se preparar para a entrevista. Estudar a empresa, tá, gente? Esse aqui é o foco. E aí a gente tem o outro muito importante, que é estude as funções da vaga. Gente, a importância de você estudar as funções da vaga, primeiramente, é para você verificar quais são as habilidades que você tem para aquele cargo e quais que estão faltando, para ver o que dá para ser feito, se você pode estudar mais, se você pode ler alguma coisa na internet para você conseguir ser competitivo para aquele cargo, tá? Então, estudar as funções da vaga te ajuda você a enxergar qual é o seu potencial naquela área, tá bom? Outra informação muito importante, outra ferramenta muito importante, é você estudar as funções do cargo, gente, e aprender os termos técnicos, a linguagem da área daquele cargo. O que ajuda, por exemplo, você estudar os termos técnicos de uma empresa, né? A linguagem daquele cargo. Ajuda você a vender o seu peixe. Então, você vai participar de uma entrevista, por exemplo, onde você vai concorrer a um cargo que vai trabalhar na área de faturamento. Então, se você tem os termos técnicos da área, você passa uma impressão de que é um candidato que sabe o que está falando, que domina o conhecimento daquela área. Então, olha só como estudar as funções de um cargo pode ser útil para a venda do seu perfil profissional, para você se destacar numa entrevista, certo? Eu ainda coloquei um exemplo aqui, gente, de isso aqui é um exemplo bem básico, né, de um anúncio de uma vaga, tá? Então, auxiliar de departamento pessoal, olha lá, né? Essa empresa precisa de um auxiliar de departamento pessoal. O foco, a escolaridade, eles estão pedindo ensino médio completo ou superior cursando. Aqui é só um exemplo, tá, gente? E se for cursando, quais são as áreas que eles vão se interessar, tá? Requisito técnico, Excel avançado. Então, tem que ser uma pessoa que domina a ferramenta do Excel, tá? As principais atribuições da função aqui. Então, não é todo anúncio que faz isso, mas muitas empresas, quando anunciam vagas, estão trazendo essas informações à tona. Então, a gente viu aqui, ó, o que esse cargo vai fazer? Esse cargo vai orientar
os funcionários ou os colaboradores sobre benefícios. Então, quem vai atender os funcionários quando tiver dúvida? Sabe aquele funcionário que chega na porta do departamento pessoal? Eu quero saber por que está descontando isso aqui. Eu quero saber por que nesse olerite está tal coisa, que valor é esse, de onde que saiu isso aqui, tem que calcular isso aqui direito. Ou vai, por exemplo, uma pessoa receber o seu acerto, por que deu esse valor, certo? Então, quem vai orientar vai ser esse profissional, né? Ou ele que vai orientar. Isso significa que ele tem que ter jogo de cintura, isso significa que ele tem que ser muito comunicativo, né? Então, olha só que interessante. Atividade 2. O profissional dessa área vai auxiliar nas atividades de admissão e processo de desligamento. Então, toda a papelada para admitir uma pessoa, toda a papelada para desligar uma pessoa vai passar pela mão desse profissional. Suporte na conferência do cartão de ponto, significa que ele tem que ser muito atencioso, né, para não deixar passar nenhuma informação. Conferir, organizar e controlar documentos de colaboradores efetivos e terceirizados. Então, muita organização, muito foco, muita concentração e uma alta capacidade de se comunicar muito bem. Certo? Vocês já viram aqui mais ou menos o que vai pedir. E aí, você olhando as atribuições, você já tem uma ideia aqui. Você precisa manjar de departamento pessoal, né? Que você precisa entender como é que funcionam os processos do departamento pessoal. Tá? Então, conhecimento nessa área vai ser muito importante, tá? E eles ainda colocaram, gente, nesse anúncio, tá? Os requisitos comportamentais, nesse caso, planejamento, organização e uma comunicação muito assertiva, ou seja, uma comunicação muito direta, com bons resultados, tá? Então, aqui é só uma noção de um anúncio de uma vaga que está completa. Se você vai participar desse processo seletivo, não é o caso de vocês, porque aqui é de Manaus, né? Eu peguei na internet, só para ter uma noção, mas se vocês vão participar de um processo seletivo como esse aqui, vocês sabem que vocês vão ter que dominar o Excel, então você vai ter que estudar, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer exercício, né? Você sabe que você vai ter que dominar o departamento pessoal, então a matéria do Marcelo, a aula que ele está dando, eu vou ter que aprender bastante, né? A comunicação, eu vou ter que lidar com pessoas, então eu tenho que ter esse jogo de cintura, eu tenho que saber atender pessoas, certo? Então você já vai saber como se preparar para aquela entrevista, como usar os termos técnicos aqui para que o entrevistador confie em você e veja em você um potencial para ser um bom profissional para esse cargo, tá? Então esse aqui é o foco. Então, a gente já viu 2 preparos importantes. O primeiro, conhecer a empresa. O segundo, conhecer o cargo, tá? O terceiro, gente, é ler o currículo. Ah, professora, ler o currículo, você tá de piada com a minha cara, né? Não, gente, eu não tô de piada com a cara de ninguém. Realmente estudar o seu currículo. O que ajuda a estudar o seu currículo? Quando você lê o seu currículo, e com a mente pensando em possíveis perguntas que podem surgir na hora, você já vai ter uma noção de quais questionamentos os entrevistadores farão sobre o seu currículo. Então, você está lendo lá e você viu que tem um espaço de tempo entre uma experiência e outra. Você sabe que pode surgir aquela pergunta: o que você fez nesse período aqui? Né? Você viu que no seu currículo que você estudou uma área, mas você trabalha em outra. Eles podem perguntar: por que você não trabalha na área que você estudou? Foi falta de oportunidade? Ou foi porque você não quis? Você estudou, mas você viu que não era isso? Então, estude o seu currículo e levante quais são os questionamentos que podem vir ali na sua mente, que pode gerar uma pergunta para o entrevistador, gente. Só de você parar e ler o seu currículo, você vai ter uma noção do que perguntas que podem surgir ali. Tá? Olha, isso aqui eles podem perguntar. Ah, isso aqui também pode ser que gere uma pergunta. Olha só como é só a gente parar, porque às vezes a gente faz um currículo, mas a gente não sabe nem o que a gente colocou. Eu dei aula do currículo semana passada.
Às vezes a gente não tem a menor noção por que está aquele valor, por que está aquela informação ali, né, gente? Então, estude o seu currículo para que você tenha uma noção do que você está falando, tá bom? Então, essa aqui é uma grande dica. E, gente, uma outra dica, estude, treine as suas respostas. Então, estude as principais perguntas feitas em uma entrevista. Professor, onde tem essas informações? Tem um monte de informação dessa na internet, gente. Pegue as perguntas principais, aquelas que são chaves, aquelas que você sabe que vai fazer parte da maioria das entrevistas que você vai participar, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar essas perguntas. Então, qual o seu ponto forte ou qual a sua qualidade? Você sabe que vai surgir esse tipo de pergunta aqui, né? Qual que é o seu ponto forte? Qual que é o seu ponto fraco? Ou o seu defeito? Você sabe que vai ter. Quais são os seus objetivos para os próximos anos? Você sabe que vai ter. Por que você saiu do seu último emprego? O que aconteceu para você sair? Você sabe que vai ter esse tipo de pergunta, né? Eles vão perguntar para você, por que eu devo te contratar? Se eu ligar agora para as suas referências, o que eles falariam de você? Olha só, perguntas que vocês vão ver na internet, que tem muito. São perguntas chaves, que fazem parte da maioria das entrevistas. Então, já deixa uma resposta pronta. Não fica esperando a resposta chegar. Já deixa isso no jeito, certo? Segundo, procure treinar respostas em diversos formatos de perguntas. Como assim, gente? Principal qualidade é uma coisa. Agora, me fale qual a sua principal qualidade e quais qualidades você tem. Então, você pode pedir mais de uma. Tem umas que vão dizer 103 qualidades, outra vai dizer qual a principal qualidade. Então, vai muito do formato da pergunta, tá? Então, a gente precisa ficar atento com a questão das perguntas, ok? Outra informação, cuidado com a resposta certa para o momento errado, certo? Qual que é o segredo aqui? O segredo aqui, gente, a resposta, ela tem que estar adaptada ao contexto da oportunidade. O que quer dizer, professora? Vamos dar um exemplo. Você está concorrendo a uma vaga de vendas. E aí você fala que o seu principal defeito é que você é tímido. Já era. Por quê? Porque comunicação é muito importante para o vendedor. É a mesma coisa de você estar concorrendo a uma vaga de auxiliar de departamento pessoal, que foi aquela do anúncio, e você falar que você é desorganizado. Você sabe que vai ser um tiro no seu pé. Ah, professora, mas eu sou mesmo. Tudo bem, procura outro defeito que seja menos pior. Você vai pegar o pior. O que mais vai matar a sua oportunidade? O que mais vai comprometer a sua oportunidade? Você não tem só esse defeito, você tem tantos outros defeitos, procura um defeito que não vai tirar toda a chance de você ser contratado. Certo, gente? Então, procure. Para uma vaga, uma resposta é melhor. Para outra vaga, outra resposta vai ser melhor. Por isso que a gente volta, nesse caso, em estudar as funções do cargo. Quando você estuda as funções do cargo, você consegue adaptar as suas respostas para a necessidade do que aquela empresa procura. Ficou claro aqui, gente? Ficou tranquilo para vocês entenderem um pouquinho? Ficou, professora. Pelo menos fala por mim, né? Oi, professora, tá me ouvindo? Ouvindo, tudo bem?
Tudo bem, e você? Tudo jóia. Depois eu vou colocar a sua presença aqui. Deixa eu já colocar agora antes que eu esqueça, né? Então, vamos lá. Obrigado. Tem alguma pergunta, gente, dessas dicas que eu trouxe aqui até agora? Por enquanto, não. Tranquilo, né? E aí a gente Sim, tem aqui a roupa adequada. Como assim, professora? A roupa é o grande problema. Hã? É o grande problema das entrevistas. Então, o que acontece? Na verdade, não existe um padrão, um estilo único de roupa. Por quê? Aí a importância, a gente volta na dica 1. Qual é a dica 1? Estude a empresa para você ter uma noção de como é que é o contexto daquela empresa, para você saber utilizar uma roupa mais adequada, tá? Eu não posso virar e falar para todo mundo andar de social. Não faz sentido. Tem contexto empresarial que não faz sentido você ir desse jeito. Mas não é porque você não vai de social que você vai de bermuda, camiseta do Corinthians e boné, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Se é uma empresa, por exemplo, que tem uma pegada mais bancária, financeira, área de seguros, por exemplo, você sabe que vai exigir uma roupa um pouquinho mais social. Você não precisa de terno, mas você pode colocar uma camisa, né? As meninas, sabe que vai ter que colocar um camisete, ou uma calça mais social, um saltinho, uma sandalinha, uma roupa um pouco mais formal. Agora, dependendo da empresa, você vai lá, você vai ver que o pessoal já não tem tanta essa formalidade como um contexto bancário, mas que você também tem que ir formal. Você pode já pôr um jeans liso, de preferência, nada de rasgado, né? Uma sapatilha, um sapatinho, um saltinho puxado. Os meninos, uma calça jeans, uma camiseta neutra, nada de camiseta colorida, estampada, de time menos ainda, pelo amor de Jesus Cristo. Põe uma camiseta neutra, com preto, cinza, branco, né? Cores mais básicas. E um tênis discreto, não é aquele tênis cheio de cadarço fluorescente, com um tênis discreto, uma pastinha na mão, um currículo bonitinho, cabelinho ajeitado, nada de boné, nada desse monte de corrente, de piercing, pelo amor de Jesus. Tá? Pronto. Professora, tem algum problema com tatuagem? Nenhum problema, gente. Isso aí é um tabu, tá? Hoje em dia, não. Agora, também você não vai colocar o palhaço no pescoço, né? Eu tenho gente que quer tatuar a mão, só que vocês têm que ver assim, que dependendo do tipo de cargo, às vezes expor a tatuagem é um problema. Então, não tem problema nenhum se fazer tatuagem, só que você tem que ser muito seguro da profissão que você quer para sua vida. Ou depois você não tem problema, isso não ser um impedimento para você. Procure um lugar mais discreto para você colocar também, né, gente? Então, a gente tem que saber fazer essas escolhas quando tem certeza das outras, né? Então, vista-se de maneira e olhe no espelho e fala, será que eu estou profissional? Eu estou passando a imagem de profissionalismo? É tudo, gente. Você não tem que deixar de ser quem você é. Mas não dá para você ir totalmente desleixado, tá? Sinceramente, quando eu falo de roupa, eu não falo exclusivamente de estilo, mas qual a mensagem que você está passando com aquele formato de roupa. Então, a única coisa que eu falo, gente, bom senso, nada de exagero, decote, roupa muito curta, rasgada demais, estampada, colorida, que parecendo que tá um carnaval, né? Procure um tom mais neutro, procure uma roupa que feche, né? Que seja tampadinha dentro do possível. Cabelo, procure dar uma ajeitadinha para o cabelo ficar arrumadinho. Uma maquiagem de leve, no caso das meninas, né? Ah, pode pôr um batom rosa, mais vermelho, não tem problema, não acho que é isso que vai influenciar, mas não dá pra você pôr aquela sombra de boate à noite, né? Não dá. E assim a gente vai virando. Então, é muito do bom senso, porque não existe um padrão, certo?
O que existe é você estudar a empresa para ter uma noção do estilo de roupa, como é que aquele pessoal se comporta para você procurar e mais adequado possível com o ambiente. Certo? Dúvida aqui? Dúvida? Ninguém tem pergunta? Laia. E o último, gente, pontualidade, tá? Não é chegar meia hora antes, 40 minutos antes, 1 hora antes. Não, gente, é você estar lá no horário. Você pode chegar uns 10 minutinhos antes para você dar aquela relaxada, sentar, tomar uma água, respirar. Isso te ajuda a ficar bem, não passar tanta ansiedade. Mas também não precisa de você vir muito antes, porque pontualidade é estar no horário, ponto. Marcou às 8? Às 8 você vai ser atendido. Certo? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Pontualidade é tudo para os preparos de uma entrevista, ok? Então é isso que a gente falou hoje, né? Então a gente trouxe aqui, no geral, como se preparar para uma entrevista. Isso aqui é até o momento de você ir para a entrevista, como você pode se preparar. Então, estudando a empresa, estudando as funções do cargo, estudando o seu currículo, preparando uma vestimenta adequada, se organizando para estar no horário, tá? Se você já vai assim, com o currículo ajeitado, bonitinho, você já tem uma grande chance de ter um processo seletivo legal. Tá bom, gente? Alguma dúvida aqui? Posso finalizar? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Quem cala consente, né? Semana que vem nós vamos trazer... O Bruno tá rindo. Semana que vem nós vamos trazer os tipos de entrevista. O que é entrevista técnica? O que é uma entrevista comportamental? Por que tem que fazer teste psicológico? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tá bom, gente? Beijos! Boa semana para vocês! Fiquem com Deus!